Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez estamos aqui para ter as nossas aulas online. E o assunto de hoje, na verdade, é continuação da aula passada. Então, só relembrando, nós tivemos a revisão dos conceitos de termologia, termometria, introduzimos o conteúdo de calorimetria, não é isso? Nós vimos as definições de temperatura, calor, calor latente, calor sensível, quantidade de calor. Então, tudo isso daqui já foi passado para vocês e também está disponível nas outras aulas lá pela plataforma do YouTube. Então, quem perdeu e quiser assistir a aula novamente, acompanha por lá que está tudo salvo. Então, nós vimos termômetros, escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós começamos a aula de calorimetria. Então, nós vimos o que é calor, nós vimos o que é calor sensível, calor latente, quantidade de calor. Nós vimos também a equação fundamental da calorimetria, calor específico e capacidade térmica. E nós fizemos alguns exemplos, certo? Deixa eu aceitar aqui. Nós fizemos esses exemplos. A gente resolveu tudo bem direitinho. Os que não foram resolvidos, eu vou colocar um vídeo lá só sobre a resolução desses exercícios, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Eu estou só separando um tempinho para fazer isso. E, na verdade, nós começamos na aula passada o estudo do calor latente, não é isso? Nós vimos que para que um corpo mude o seu estado físico, por exemplo, de um estado físico sólido para um estado físico líquido, ele vai precisar de uma quantidade de calor. E essa quantidade de calor é específica para que essa mudança ocorra. E essa quantidade de calor recebe o nome de calor latente, certo? Então, nós vimos que para calcular o calor latente, a gente utiliza uma equação. Vimos também os processos de mudanças de estado físico mais conhecidos. Então, aqui nós vamos estudar eles, nós vamos utilizar eles, na verdade. Então, é importante que vocês saibam que processos são esses e o que é que acontece quando esse processo ocorre. Nós vimos a equação do calor latente, que é quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. E nós resolvemos essa questãozinha, não foi? Qual a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize? Então, tudo isso daqui nós resolvemos. Confirmem aí, por favor, no chat ou no fone. Mas nós resolvemos essa questão. E eu acho que foi aqui que a gente parou. Não é isso? Hein, turma? Nós vimos, na verdade, a curva de aquecimento. Estudamos essa curva bem direitinho. Vimos o que é que acontece em cada processo. Vimos que nessa fase aqui inicial, aonde tem escrito a fase sólida, você tem um único estado físico, e é o estado físico sólido. Passou dessa fase, chegou aqui no que a gente chamou de ponto de fusão, que é quando o corpo vai deixar de ser sólido e vai começar a ser líquido, já que esse é um gráfico de aumento de temperatura. Então, ele vai deixar de ser sólido e vai passar a ser líquido. Durante essa parte do gráfico aqui, que nós não temos variação de temperatura, a gente só tem variação de quantidade de calor. Eu tenho, na verdade, a mesma temperatura. E o que é que está acontecendo nesse processo? Eu tenho uma mudança do estado que anterior era sólido e a mudança, na verdade, para o estado líquido. Então, durante essa fase aqui, em que a temperatura é constante, eu tenho uma mudança do sólido para o líquido. Até que eu atinjo esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, a minha temperatura ela vai começar a mudar novamente.
Então, isso significa que desse ponto em diante, eu não tenho mais o estado sólido, eu só tenho o estado líquido. Então, durante todo esse processo aqui do gráfico, dessa parte aqui que tem fase líquida, eu só tenho o estado líquido, eu não tenho mudança de estado nesse ponto. Durante essa fase, na verdade. E o que é que acontece? Aqui, a minha quantidade de calor, ela vai ser exclusivamente para aumentar a minha temperatura. Essa quantidade de calor a gente viu que se chama de calor sensível, não é isso? Então, calor sensível, calor latente, calor sensível. Até que eu atinjo o meu ponto chamado de ponto de ebulição. Nós vimos lá nas aulas de escalas termométricas. Quando eu atinjo o meu ponto de ebulição, o que que acontece? Novamente, o meu corpo vai parar de esquentar, ou seja, a minha temperatura ela vai permanecer constante durante esse período. Como a minha temperatura está constante, mas a minha quantidade de calor ela está aumentando, o que é que isso significa? Que nesse estágio aqui, embaixo do nome de vaporização, eu tenho uma mudança de estado físico, do estado líquido para o estado de vapor, certo? Então, aqui, como há mudança de estado físico, a minha quantidade de calor nessa fase aqui do gráfico é a quantidade de calor latente. E por último, quando eu atinjo esse último pontozinho aqui do gráfico, eu tenho novamente um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura, o que é que isso significa? Que a partir desse ponto em diante, eu tenho uma minha fase gasosa. E nessa minha fase gasosa, eu só tenho o estado gasoso. Consequentemente, a quantidade de calor que a gente utiliza nessa última fase do gráfico é a quantidade de calor sensível. Então, só fazendo, na verdade, retomando o conteúdo que nós paramos a aula passada, certo? Para que a gente, na verdade, compreenda esse gráfico bem direitinho, porque esse gráfico é um gráfico muito importante e é um gráfico que reúne todas as informações, praticamente, da minha calorimetria, que eu tenho que entender o que é essa quantidade de calor, como é que essa quantidade de calor influencia na minha temperatura e o que é que acontece com o meu corpo, a minha substância, que está sujeita a essa quantidade de calor. Certinho? Alguma dúvida nesse gráfico? Dúvida nesse gráfico? Ficou alguma dúvida da aula passada? Então, esse gráfico aqui vai aparecer lá na nossa atividade do Google Classroom, que na verdade aconteceu um imprevisto. Eu não pude publicar a atividade na sexta-feira, então eu esperei, na verdade, chegar o dia de hoje. E daqui a pouco eu coloco a atividade lá no sistema. Então, vocês vão precisar explicar todo esse gráfico, certo? Então, é bom que tirem as dúvidas. Oi, Raíssa. A aula passada, ela está disponível lá na plataforma do YouTube. É só você procurar a aula de calorimetria. Tem vários vídeos. Se vocês prestarem atenção, tem vídeos do primeiro ano, vídeos do segundo ano e vídeos do terceiro ano. Mas em todas as descrições eu coloco para que público se é para primeiro, para segundo ou para terceiro ano, e a data da nossa aula, certo? Então, você acompanha, procura a data da semana passada e assiste lá. Certo? Desculpa, aula ao vivo, se não tiver espirro não sou eu. Então, assim, vocês procurem lá. Isso também para quem perdeu. Obrigada, Samuel. Para quem perdeu a aula, é só ir assistir lá, que a aula tá salva, certinho? Inclusive, nessa aula que tá salva lá, vai ter toda a explicação desse gráfico. É importante que vocês que não viram,
Vejam, certo? Então, continuando. O tema da nossa aula de hoje, na verdade, é trocas de calor. Esse é o último tópico para que a gente comece a estudar as leis da termodinâmica. E eu quero separar as leis da termodinâmica em um único bloco, certo? Então, aqui a gente finaliza as aulas de calorimetria e a partir daqui a gente vai começar com o estudo das leis da termodinâmica. Então, é muito importante que todo esse conteúdo fique bem mastigadinho. Então, o que é que são as trocas de calor? Para que esse estudo das trocas de calor ele seja realizado com maior precisão, na verdade, ele é realizado dentro de um aparelho que nós chamamos de calorímetro. Por que a gente faz esse estudo dentro de um calorímetro? Porque esse calorímetro ele consiste em um recipiente fechado, incapaz de trocar calor com o seu ambiente e com o seu interior. Como assim? Todo tipo de substância que eu coloco dentro desse calorímetro, ela fica isolada. Então, ela não troca calor com o ambiente. Tudo o que acontece dentro do calorímetro é isolado, certo? Então, eu tenho o mínimo de erro possível se eu fizer as minhas continhas dentro desse calorímetro, certo? Então, dentro de um calorímetro, os corpos colocados trocam calor até atingir o ponto do equilíbrio térmico, que esse ponto a gente já estudou bastante desde o início do ano. O que é esse ponto? É o ponto em que as temperaturas dos corpos que foram colocados dentro do calorímetro, elas se tornam a mesma, certo? Como os corpos eles não trocam calor com o calorímetro e nem com o ambiente, então preste atenção, você vai ter dois corpos de temperaturas diferentes colocadas dentro de um recipiente. Só que esses corpos eles só vão trocar calor A com B. Eles nem trocam calor com o recipiente, muito menos com o ambiente do lado de fora. Então, eu consigo, na verdade, fazer um cálculo de troca de calor o mais próximo do perfeito possível, certo? Porque eu não vou ter perdas. Então, como os corpos eles não trocam calor com o calorímetro e nem com o meio em que eles se encontram, toda a energia térmica de um corpo passa para o outro. Então, como eu consigo, na verdade, uma troca de 100% de um para o outro, eu consigo determinar com clareza, com 100% de certeza, qual é a quantidade de calor e quais as outras informações envolvidas nesse processo, certo? Aqui, como, por exemplo, ao absorver calor, ou seja, se eu absorvo calor, a minha quantidade de calor ela é maior do que zero. Por quê? Porque eu estou recebendo calor. E ao transmitir calor, ou seja, ao ceder calor, consequentemente, a minha quantidade de calor é menor que zero, porque eu estou doando, né? A soma de todas as energias térmicas é nula. Ou seja, se eu absorvo calor e eu cedo calor, significa que ao mesmo tempo em que eu estou recebendo, eu estou cedendo. Se eu somar esses dois valores, a minha soma de todas essas energias térmicas vai ser zero. Aqui, ó, esse símbolo aqui, eu não sei se vocês já viram, mas é um símbolo de somatório. Então, o que é que tem dizendo essa frase aqui? Que o somatório de todas as minhas quantidades de calor tem que ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de calor 1 com a quantidade de calor 2, com a quantidade de calor 3 ou com as inúmeras quantidades de calor que a gente estiver estudando, todas elas somadas, isso tem que ser igual a zero.
certo? Porque está dentro do meu calorímetro. Vamos chegar e, por exemplo, resolver esse exemplozinho de troca de calor, para que isso fique, na verdade, mais fixo na nossa cabecinha. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui e preparar a página. Então, exemplo. Eu tenho qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius, mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor específico do alumínio, 0,219 caloria por grama grau Celsius. Vocês já separem aí os cadernos, certo? E vamos começar a resolver os exercícios, ou o exercício, certinho? Então, deixa eu colocar aqui no tablet para a gente explicar a situação. Então, aqui, eu tenho, na verdade, um recipiente. Deixa eu trocar a letra. Eu tenho um recipiente que ele tem 1 litro de água, certo? E vamos supor que esse recipiente é o que nós chamamos de calorímetro. Então, a gente sabe que todo tipo de troca de calor que acontecer aqui dentro vai ser uma troca de calor em que eu não vou ter perdas. Então, aqui nós temos água. Deixa eu desenhar aqui. E isso daqui nós sabemos que vale 1 litro, não é isso? Isso aqui vale 1 litro de água. Certinho? E dentro dessa água, nós vamos colocar um bloco de alumínio. E esse bloco de alumínio está aqui dentro, ó, um bloco de alumínio. Certinho? Dúvida até aí? Não, né? Então, eu tenho 1 litro de água dentro de um calorímetro. E dentro dessa água eu tenho um bloco de alumínio que pesa 200 gramas. 200 gramas de alumínio. Certo? Aí nós temos algumas outras informações. Vamos voltar lá para mostrar a vocês quais as informações. Então, você tem o bloquinho de alumínio de 200 gramas e ele tá com 20 graus Celsius. Mergulhado em 1 litro de água e a água ela tá a 80 graus Celsius. Certinho? Só que aqui nós temos os dados. Quais são os dados? O calor específico da água vale 1 caloria por grama graus Celsius. E o calor específico do alumínio vale 0,219 calorias por grama. Espera aí que eu errei aqui. Por grama graus Celsius. Não é isso? E a questão está sendo boazinha comigo e está me dizendo que 1 litro de água é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, bora voltar para lá para a gente atualizar, na verdade, os nossos dados. Então, os dados que nós temos são esses. Eu tenho a massa de água com a sua temperatura. Eu tenho a massa do alumínio com a sua temperatura. E eu tenho os calores específicos. Então, vamos organizar aqui essas informações, todas juntas, para que a gente consiga resolver essa questão, certo? Então, calor específico está aqui.
eu vou colocar assim, ó. Água desse lado e desse outro lado, alumínio, 0,219 caloria por grama graus Celsius. Certinho? Então, tudo que tiver do lado de cá é de água e tudo que tiver do lado de lá é do alumínio. Então, qual é a minha massa da água? A massa, ela tem que ser em gramas. E a questão me deu, na verdade, a massa em litros. Só que ela disse embaixo que 1 litro equivale a 1000 gramas. Então, isso daqui eu já sei que a massa de água que eu tenho são 1000 gramas. Certinho? Dúvida aí? Qual é a outra temperatura, na verdade, que eu tenho da minha água? Eu tenho a temperatura inicial. Então, θ inicial, eu vou chamar ele de θ0, vale 80 graus Celsius. Tem mais alguma informação sobre a água? Não. Eu tenho calor específico, tenho a massa e tenho a temperatura inicial. Agora, do alumínio. Tá faltando a massa do alumínio. Massa do alumínio são 200 gramas. Tá faltando também a temperatura inicial do alumínio. Alumínio, água. Qual é a temperatura inicial do alumínio? 20 graus Celsius. Aí eu pergunto a vocês, gente, a temperatura da água tá a 80 graus Celsius e a temperatura do alumínio tá a 20 graus Celsius. Quem tá mais quente? Respondam aí no chat. Lembrem que é ou no microfone, tanto faz. Só lembrando que o programa que eu utilizo para salvar as nossas aulas, ele não capta o áudio de vocês e nem o que vocês escrevem aqui pelo chat, porque ele não grava, na verdade, a tela do Meet. Ele grava a tela do meu computador, do meu programa. Então, não vai aparecer nenhuma informação de vocês, certo? Vocês podem comentar, podem ficar tranquilos, sem nenhum tipo de vergonha, para que a gente consiga, na verdade, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, disseram aí que a água está mais quente, realmente. E vocês lembram que quando a gente coloca dois corpos de temperaturas diferentes, um em contato com o outro, o que é que vai acontecer? Ryan disse que a água. E aí? A água está mais quente? Não é isso? Então, o que é que vai acontecer quando eu colocar, por exemplo, a água que está mais quente em contato com o alumínio que está mais frio? Como a temperatura deles dois é diferente, vai acontecer muito bem o que nós chamamos de trocas de calor. Então, eu consigo, na verdade, calcular todas as informações relacionadas à minha troca de calor. Inclusive, eu consigo descobrir qual é a minha temperatura de equilíbrio, certo? Como nós vamos ter mudanças de temperatura? Muito bem. A água vai transmitir calor para o alumínio. Muito bem. Então, como nós temos uma mudança de temperatura, eu consigo calcular essa mudança de temperatura utilizando uma equação que nós já vimos, que é a equação do calor sensível ou equação fundamental da calorimetria, chamada de Q igual a M vezes C vezes delta θ. Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar da quantidade de calor da água e vou precisar da quantidade de calor de quem? Do alumínio, certo? Então, se eu tiver a quantidade de calor da água
mais a quantidade de calor do alumínio, como eles estão dentro do meu calorímetro, eu posso dizer que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio, elas duas somadas têm que ser igual a 0. Por quê? Porque eu estou colocando essas duas substâncias dentro de um calorímetro, certinho? Então, tudo o que uma vai perder, a outra vai receber. Se a gente somar, vai dar 0. Certinho? Eu sei que a minha quantidade de calor da água, como vai ser um processo de mudança de temperatura, eu posso escrever ela dessa forma. Eu vou colocar aqui. Q da água vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes, aí aqui tem um ponto. Qual é esse ponto? Nesse pontinho aqui do ΔT, eu tenho a minha temperatura final menos a minha temperatura inicial. Por que, professora Natália? Porque a questão, ela não me deu o quanto a temperatura vai mudar. Ela me deu o quê? O valor da minha temperatura no começo do processo e ela está pedindo o valor da minha temperatura no final do processo. Então, eu utilizo a equação dessa forma, que aí eu consigo calcular qual foi a minha temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Certinho? Se eu tiver agora para o alumínio, como é que vai ficar? Para o alumínio vai ficar a quantidade de calor do alumínio tem que ser igual a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a mesma coisa, temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que aqui é do alumínio e lembrando que aqui é da água. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, na verdade, para um outro ponto. Nós estudamos lá no comecinho do ano e nas nossas aulas online que quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico, isso significa que a temperatura deles dois é o quê, hein? Dois corpos atingem um equilíbrio térmico quando a temperatura deles dois é o quê? Igual. Muito bem. Se a temperatura dos dois vai ser igual e o que eu quero, na verdade, é a temperatura de equilíbrio, significa que tanto esse cara aqui de cima quanto esse cara aqui de baixo, eles vão ser iguais. Todo mundo concorda? Ou não? Concorda? Então, o que é que eu faço agora para resolver essa questão? Simples e fácil. Eu vou pegar e vou resolver essa equação aqui, ó, que nós determinamos. Então, eu vou somar essa quantidade de calor daqui de cima em azul com essa quantidade de calor daqui de baixo em verde, certo? Vou colocar aqui, ó. Todo mundo terminou de escrever essa parte da página? Quem for tirar print da tela, tirem o printzinho aí, para que a gente possa continuar. Então, para frente, o que é que eu faço? Eu determinei que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio, isso tem que ser igual a 0. E essa quantidade de calor da água é M da água vezes C da água vezes
θF menos θ inicial da água. Mais, da minha equação, mais, eu tenho... Eita, lá vai eu escrevendo de novo a mesma coisa. Mais M do alumínio, que é a massa do alumínio, vezes o C do alumínio, vezes, de novo, θF, menos o θ inicial do alumínio. Tudo isso tem que ser igual a 0. Não dá para ver? Agora deu. Certinho? Então, a equação que eu vou utilizar nessa questão é essa daqui. Quando eu substituir os dados, vai ser só matemática para eu descobrir qual é a minha temperatura, na verdade. Então, bora lá. Nós vimos que a massa da água nessa questão vai ser 1000. O calor específico vai ser 1. A temperatura final eu não sei. E a temperatura inicial da água é 80. Certo? Tudo isso são dados que a gente já viu. Mas a massa do alumínio são 200 gramas. O calor específico, 219. Então, o calor específico, 0,219. A temperatura final eu não sei, menos 20, que é a minha temperatura inicial. Tudo isso tem que ser igual a 0. O que é que eu faço agora? As operações matemáticas. Então, preparem aí as calculadoras, que eu vou perguntar a vocês, certo? E vou confiar em vocês. Então, bora lá. 1000 vezes 1, isso daqui dá 1000. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Vezes θF menos 80. Mais, quanto é 200 vezes 0,219? Façam aí e me digam. 200 vezes 0,219. E aí, gente? 43,8. Muito bem. 43,8 vezes θF menos 20. Tem que ser igual a 0. Nesse ponto da equação, vocês têm que perceber um pequeno detalhe, que é o quê? Esse número 1000 aqui da frente e esse número 43,8 aqui da frente, todos dois estão multiplicando dois termos. O 1000 está multiplicando o θF, assim como o 1000 está multiplicando o 80. Então, é importante que quando a gente resolver essa questão, nós multipliquemos os dois termos, certo? Assim como aqui na frente. O 43,8, ele está multiplicando o θF, mas ele também está multiplicando o 20. Então, essa operaçãozinha é uma operação distributiva. O que é que significa isso? Que eu tenho que multiplicar todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, bora lá. Como é que fica? 1000 multiplicado por θF dá 1000 θF. Não muda nada. Menos, a gente repete o sinal de dentro do parêntese. É muito importante fazer isso. 1000 multiplicado por 80. É só eu fazer 1 vezes 8, dá 8, e colocar a quantidade de zeros que tem. Então, 3 zeros do 1000 mais um zero do 80. Certinho? Isso daqui é o que a gente recebeu dos parênteses.
A gente vai repetir esse sinalzinho aqui de mais, não confundir ele. Então, mais 43,8 vezes θf, isso vai me dar 43,8 θf. E agora o sinal daqui é o quê? Menos... Quanto é que fica, hein? Eu vou colocar um parêntese aqui que já eu explico. 43,8 vezes 20. E aí? Dá quanto, hein? Muito bem. 876. Certinho? Muito bem. Tô gostando de ver vocês prestando atenção na aula. O que é que a gente faz agora? Isso aqui tem que ser igual a 8. Ou igual a 0. Gente, por que que eu peguei e coloquei os meus dois números dentro de parênteses? Porque nós temos que prestar atenção, na verdade, tanto ao sinal daqui da frente, quando não tem sinal é porque é positivo, e quanto nesse sinal aqui do meio, que eu vou apagar ele e vou escrever ele em vermelho. Por que que a gente tem que prestar atenção? Porque se esse sinal aqui, prestem atenção aqui nessa equação aqui de cima, que está com asterisco. Estão vendo? Nessa equação aqui de cima, o número mais, ou o operador mais, ele é um operador que funciona para todos os termos desse lado. Como é uma multiplicação, esse mais, ele influencia em todos os termos. Por isso que ele está aqui embaixo em vermelho. Como assim? Se esse mais, ele não fosse um mais e ele fosse, por exemplo, um menos, o que é que iria acontecer aqui dentro? Esse menos, ele tem influência nos dois números lá de dentro. Se fosse, por exemplo, um menos, aqui dentro ia ter ficado menos 43,8, porque menos por mais dá menos. E esse outro número ia ficar mais 876. Então, por quê? Porque menos por menos dá mais. Então, é importante que vocês, na verdade, prestem atenção nos sinais, porque em matemática eles influenciam e muito, certo? Então, é muito importante que vocês prestem atenção. Quando forem fazer multiplicação, prestem atenção nos sinais. Certinho? O que é que a gente vai fazer agora? Lembrar daquela operação que nós fazemos em sala, em que a gente organiza, na verdade, a minha sentença matemática. Números para um lado, letras para o outro. Então, como está todo mundo para um lado só, o que é que a gente vai fazer? Vai determinar que esse lado esquerdo aqui é o lado das letras e o lado direito dos números. Então, o 1000, ele está ligado à letra. Então, vai ficar 1000 θf desse lado. Aí, eu vou colocar aqui o igual. Esse 80.000 aqui, o que é que vai acontecer? Se ele está desse lado da equação negativo, ele vai passar para o outro lado da equação negativo ou positivo? Hein, gente? Pessoal? Positivo, não é isso? Então, vai ficar aqui, 80.000. Muito bem. Mas, aqui é associado à letra. 43,8 θf. E esse menos 876, ele é negativo. Passa para o outro lado o quê?
Positivo também. Então, mais 876. Calma que não dá para ver. Pronto, desse jeito. Certinho? Como é que ficou agora? Tudo que tem letra ficou para um lado, tudo que tem número ficou para o outro. Então, vamos lá. 1.000 mais 43,8 vai ficar quanto, hein? 1043,8 θ F. Não é isso? Tem que ser igual a 80.876. Alguma dúvida aí até agora? Podemos continuar? Podemos, né? Já que ninguém falou nada. Mesma coisa de novo. Tudo que tem letra para um lado, tudo que tem número para o outro. Então, se eu tenho aqui um número, eu preciso passar ele para o outro lado. Se esse número ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, o meu θF, que é a minha temperatura final, que é igual para os dois corpos, tem que ser igual a 80.876 dividido por 1043,8. E tudo isso me dá quanto, hein? Hein, gente? 80.876 dividido por 1043,8. Isso vai me dar uma temperatura de... Que zero, Emily? Emily, que zero? Eu vi agora o seu comentário. Isso vai me dar, muito bem, 77,48 graus Celsius. Deixa eu mostrar aqui. Esse zero aqui. Esse aqui, ó, vou colocar ele azul. Esse zero aqui. Pronto. O que é que aconteceu com esse zero? É só a gente colocar aqui, ó, ele, ó. Isso daqui tem que ser igual a zero mais. Não é isso? O que é que acontece com esse zero? Como o zero não influencia nos meus números matemáticos e do outro lado só tinha ele, nas minhas operações, na verdade, de soma, ele some, entendeu? Zero mais alguma coisa vai dar sempre alguma coisa. Pronto? Tirou a dúvida? Entendeu? É como se eu chegasse aqui e, na verdade, ele vai desaparecer da minha equação. Vai ficar só o 80.000 mais o 87,6. Então, nós descobrimos que, na verdade, a temperatura final de equilíbrio dos dois corpos é 77,48 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer com esses dois corpos? Aqui, ó, a questão inteira para vocês verem. Não dá menos um que isso. Então, o que é que vai acontecer com esses dois corpos? Eles estão com temperaturas diferentes. Vão ser colocados em contato dentro de um calorímetro. Quando eles forem colocados em contato, o que é que vai acontecer? O corpo que está com maior temperatura vai ceder calor para o corpo que está com menor temperatura. Nós já vimos, não é isso? Então, a água ela vai ceder calor para o alumínio, que é quem está com menor temperatura. E o que é que vai acontecer? Eles vão trocar calor e essa troca de calor vai fazer com que eles atinjam o que nós chamamos de equilíbrio térmico.
Quando eles atingirem o equilíbrio térmico, a temperatura do equilíbrio térmico vai ser 77,48 graus Celsius. Dúvida? A gente não tem muita mudança, na verdade, na temperatura da água. Vocês viram que a água estava a 80 e ela vai ficar com 77,48. Mas já o alumínio, ele vai sair de 20 e vai até 77,48. Então, vocês podem perceber que o alumínio ele vai receber calor até que essa temperatura ela seja estabelecida. Certinho? Alguma dúvida nesse ponto? Alguma dúvida nessa questão? Nenhumazinha, porque se eu não me engano, a nossa aula termina aqui. Exatamente. Então, o que é que vai acontecer? Semana que vem, nós vamos dar início ao estudo das leis da termodinâmica. E nas leis da termodinâmica, vocês precisam ter compreendido todos esses conceitos. Felipe, queria mais 2 horas de aula. Vai ter a reunião mais tarde. Aí, assim, vocês precisam ter compreendido, na verdade, todos esses conceitos, certo? A atividade lá do Google Classroom dessa semana vai ser explicar a curva de aquecimento, porque explicando a curva de aquecimento eu consigo ter uma noção se vocês compreenderam todos esses assuntos relacionados à calorimetria, certo? Deixa eu encerrar a nossa aula lá na gravação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui para que a gente tire as dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá, se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá assistir pelo YouTube. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos deixar a professora bem blogueira, certo? Então, peraí, deixa eu encerrar. Tchau, tchau.